Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Em tempos de notícias de corrupção, um tema que não sai da mídia é a lavagem de dinheiro. Preocupado em combater a prática, o Ministério Público Gaúcho criou a Promotoria Especializada em Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa. Para focar o assunto, convidamos o promotor de justiça, Marcelo Tubino. Doutor Tubino, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. O senhor foi designado para essa promotoria especializada. Qual a importância de se ter um trabalho especializado no combate de um crime que vem se alastrando há muito tempo? Obrigado pela oportunidade. A importância de se ter uma promotoria dessa envergadura justamente porque as grandes nações se deram conta de que o ingresso do capital espúrio provindo de crime na economia traz nefastos efeitos à sociedade, proporciona todo um desenvolvimento de uma economia fraca, desestabiliza as políticas das nações e faz com que, assim, os grandes países, aqueles que já vêm enfrentando uma criminalidade organizada já há alguns anos, passassem a atuar não só no início da atividade criminal, mas também traçando uma diretriz de barrar a capacidade econômica dessa macrocriminalidade. Essa é a principal importância para fazer com que não surjam aquelas políticas de compadrio, fazer com que haja realmente a livre concorrência econômica. Falando em importância, doutor Tubino, uma coisa que chama atenção nesse projeto do Ministério Público Gaúcho é que essa atuação é uma atuação conjunta, principalmente com a Polícia Civil. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Atualmente, por este projeto, está lotado ali, estou lotado eu, a colega Josiane Menezes Paim, também promotora de justiça, e a nossa atribuição principal, universal, é agir prioritariamente com aquelas investigações que vêm da Delegacia Especializada de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro. Afora isso, também naqueles casos de grande interesse institucional, nós temos também atribuição. Como é um projeto piloto ainda, todas as nossas atuações, por evidente, sempre contam com a anuência, a ciência do promotor de justiça natural. Esperamos que com o avançar do tempo, com o avançar das nossas conquistas, possamos ter aí sim um trabalho com atribuição fixada por lei e transformada por todo um processo legislativo. Nós já temos aí quase 5 meses da criação dessa promotoria especializada. O senhor traz alguns números desse trabalho feito até agora ou pode comentar alguma investigação de sucesso para desmontar essas quadrilhas? A promotoria, o projeto piloto da Promotoria de Justiça de Combate à Lavagem de Dinheiro e Organizações Criminosas, ela foi criada em 16 de outubro de 2016. Desde lá já fizemos várias medidas, que eu posso enumerar algumas delas. Nós participamos de um termo de colaboração premiada lá em Alvorada, que resultou na identificação e captura de 4 elementos, logo que começou essa onda de decapitação e chacina entre as facções. Nós conseguimos já num primeiro momento identificar e agora prender 4 indivíduos lá em Alvorada. Nós temos 3 procedimentos investigatórios em andamento na Promotoria de Justiça, mantemos, conforme a pergunta anterior, mantemos um contato permanente com as autoridades policiais, e isso é importante nesse projeto justamente porque ele visa uma atuação conjunta do início da investigação até o final deste processo. Então, nós contamos com contato permanente com os delegados de polícia, principalmente aqueles que estão lotados na Delegacia Especializada de Combate à Lavagem, e temos também um procurador de justiça atuante no tribunal, na segunda instância, que está lá defendendo as nossas hipóteses, as nossas teses.
E isso é muito importante na persecução penal, porque não raro a persecução penal ela é fragmentada. Então, num primeiro momento, nós temos lá na cena do crime ou no desbaratamento daquela quadrilha, nós temos a polícia militar, depois temos os peritos, depois temos a autoridade policial, depois tudo isso é encaminhado ao Ministério Público, depois vai para a Justiça e temos esses vários atores. Enquanto o acusado, desde o início, está com o seu mesmo advogado, está tendo as mesmas informações. E essa atuação conjunta faz com que a gente não perca dados de informação, mantenha sempre um sistema de informação e de comunicação constante para que tenha, ao final do processo e em segunda instância, um bom resultado. Então, eu estava falando também dos nossos números, tivemos a Operação Alderman, também em Alvorada, que logrou prender preventivamente um vereador que procedia a lavagem de capitais naquela cidade, lavagem de dinheiro. Nós tivemos lá 3 mandados de busca e apreensão cumpridos, medidas assecuratórias com bloqueio de 13 imóveis, 5 veículos, fiança. Nós tivemos também, ao longo desse tempo, a Operação Mercado Jean, onde nós descobrimos que uma facção criminosa lavava capitais num supermercado e desenvolvemos um trabalho aí sim de investigação direta também. Logramos prender 4 indivíduos, imobilizamos o capital dessa quadrilha lá naquela cidade. Nós tivemos agora há pouco tempo também a Operação Financiador, que logrou prender uma autoridade policial que mantinha uma relação espúria com criminosos. Segundo a nossa investigação, nós conseguimos bem demonstrar que esse delegado de polícia, infelizmente, financiava organizações criminosas e, com base nisso, obtinha os lucros e aumentava o seu patrimônio sem um trabalho laboral lícito. Essa operação, nós tivemos 4 carros apreendidos, 4 imóveis bloqueados, tivemos e ainda estão presos preventivamente esses 2 policiais civis e por enquanto temos R$240 mil bloqueados em contas correntes. Ou seja, é um projeto que está dando certo. O senhor trouxe algumas imagens dessa atuação da especializada? Sim, trouxe algumas imagens. Nós tivemos também esse caso do túnel, acho que foi bastante falado ao longo do Brasil. No Central. No Presídio Central, nós estamos trabalhando também nesse caso, já oferecemos denúncia. E também a esta última operação que prendeu quase 20 pessoas responsáveis por mais de 1.500 roubos de veículos aqui na nossa cidade, na nossa capital de Porto Alegre, também com braços no estado do Paraná e Santa Catarina. Eu tenho umas imagens, vamos ver se nós conseguimos passar. Se a técnica puder aproximar a câmera, dá um close. Nós instruímos, e isso é muito importante, eu e a colega que atuamos lá. Essa aí é o túnel. Isso, essas imagens, todas elas nós encaminhamos também junto com as nossas denúncias e os procedimentos. Sim. Que o nosso sentimento, a nossa maneira de agir no oferecimento de denúncias e pedidos judiciais é fazer com que o juiz realmente sinta aquela prova, né? E o trabalho de investigação nessa área... tem mais uma imagem aí. Qual é esse trabalho? Esse trabalho aqui é da operação da organização criminosa especializada em roubo de veículos. Essas aqui são as imagens lá da casa do líder dessa quadrilha, em que sempre com a ajuda da Polícia Civil, nós conseguimos identificar e imobilizar todo o patrimônio desse líder. Sim. Aqui é a casa desse líder, num condomínio de luxo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Mas, doutor Tubino, qual é a melhor forma, qual é a melhor estratégia de combater esse crime de lavagem de dinheiro? Principalmente para chegar no patrimônio dessas quadrilhas. Sim. O interessante dessa investigação é que nós sempre fazemos o caminho inverso na apuração dos vestígios do crime.
Ao passo que numa investigação normal, quase sempre nós passamos lá pela cena do crime, tentamos obter vestígios de materialidade da cena do crime. Na investigação de combate aos crimes de lavagem de dinheiro, nós fazemos o caminho inverso. Então, nós vamos daquela riqueza aparentemente incompatível com a capacidade econômica daqueles suspeitos e traçamos o caminho inverso até chegar, então, ao crime que gerou todo aquele patrimônio. Fora isso, sem dúvida alguma, segundo nós temos aí o estudo da doutrina, é indispensável essas técnicas especiais de investigação. Numa investigação por crime de lavagem de dinheiro, nós não podemos dispensar o afastamento do sigilo financeiro e fiscal. Nós temos, via de regra, também interceptação telefônica. A infiltração policial vem ganhando grande terreno também nessa espécie de investigação. E temos ainda, conforme nós temos visto, principalmente no âmbito federal, as colaborações premiadas. Claro. Quanto maior o nível de sofisticação dessas organizações, maior a necessidade de entrar na intimidade e nos direitos individuais dessas pessoas. Agora, o senhor citou aí uma série de ferramentas que o Ministério Público tem nas mãos para enfrentar essas organizações criminosas, como a tecnologia da informação. Eu lhe pergunto, isso é suficiente hoje para combater essas quadrilhas? O nosso aparato na Procuradoria-Geral de Justiça é muito bom, viu? Nós temos ali vários programas que nos auxiliam na apuração desses delitos. Evidentemente, um aperfeiçoamento ou outro legislativo é sempre importante, principalmente nessa área das medidas assecuratórias do perdimento, principalmente no combate a esses crimes de lavagem de capitais e organizações criminosas, que se faz mais necessário não só a prisão, que é sempre importante, a segregação desses criminosos, mas também, como a gente chama, a asfixia patrimonial. Se costuma muito dar o exemplo, numa empresa normal, quando nós queremos desestabilizar essa empresa, basta que nós extraímos dela o patrimônio, o capital. Eventualmente, numa empresa, um funcionário falta, no outro dia ele já é substituído. Nas organizações criminosas a gente tem que trabalhar dessa forma, porque eventualmente uma pessoa é presa, mas o líder já coloca outro ali para substituí-lo. Então a melhor maneira de nós combatermos isso é justamente tirando os meios dessa organização criminosa, indisponibilizando patrimônio, bloqueando contas, veículos, imóveis, e assim a gente vai ter um resultado eficiente e prático. Mais que tudo isso, nesse tipo de investigação, como os fatos se dão, não raro, por pactos de silêncio, por intimidação e medo que faz com que também haja o silêncio, então não há testemunhas, é muito difícil haver testemunhas nesses tipos de fato. Se há, às vezes, a colaboração premiada que sozinha ela não enseja uma condenação, ela precisa ser conjugada com outros elementos de prova. Então, com todo esse acervo, com todas essas maneiras de investigação, que nós vamos ter aí sim um bom resultado, principalmente com as autoridades judiciais se dando conta que a prova nesse tipo de investigação é um pouco diferente, ela é um pouco mais sutil. Nós trabalhamos muito com aquilo que se diz com as provas indiretas, com os juízos de inferência, com as máximas de experiência para o julgamento. Claro. Dispositivos nós temos, e temos dispositivos bons. Um ou outro nós devemos aperfeiçoar, mas, sobretudo, nós temos que ter uma nova leitura nesse direito penal, nessa persecução penal, de maneira que façamos com que realmente todo aquele... A prova ela é conjugada, a prova deve ser vista de uma maneira global. E somente assim nós teremos um bom êxito no combate dessa criminalidade. Agora, eu gostaria de saber como o senhor enxerga a colaboração premiada e os acordos de leniência para ajudar na apuração de crimes de lavagem de dinheiro.
Como eu falei, não raro essa criminalidade ela se dá dentro de gabinetes, se dá a portas fechadas, se dá em reuniões, ocorre em grupos de bate-papo de maneira virtual que nem sempre nós temos acesso. E para nós chegarmos até esses elementos e indícios de prova, uma das principais ferramentas que nós temos é a colaboração premiada. A colaboração premiada não deixa de ser um primeiro passo daquele criminoso em se sentir de uma certa forma errado e passar então a colaborar com a justiça. É uma visão mais moderna que ao longo dos anos todas as nações que estão tendo e estiveram êxito no combate à macrocriminalidade já adotaram. Se adota uma política, digamos assim, uma filosofia utilitarista. Então, nós damos um benefício, uma redução de pena para aquele colaborador, mas ao mesmo tempo que nós deixamos de punir na integralidade aquele colaborador, nós conseguimos chegar a um topo da cadeia criminosa ou angariar elementos para chegar ao patrimônio dessa organização e assim ter um resultado ainda maior na busca da sentença penal condenatória. E quais são as formas que esses que atuam, digamos assim, no crime de colarinho branco têm para mascarar esse dinheiro? Nós temos observado ao longo desse tempo, isso varia muito de acordo com o perfil do criminoso. Evidentemente, aqueles com um nível de instrução mais alto têm uma criatividade ainda maior. Então, essas pessoas usam empresas de fachada, interpostas pessoas. Eles só vão tocar materialmente naquele dinheiro vindo do crime num momento muito futuro e posterior na investigação criminal. Naquelas organizações criminosas que nós chamamos assim de crimes de rua, naquela violência que nós temos nas facções, nós temos observado que as maneiras de lavagem, as tipologias de lavagem não são, por enquanto, muito sofisticadas. Então, temos aí aquisição de bens no nome de outras pessoas, uso de contas correntes de outras pessoas para fazer aí sim com que essa riqueza tramite sem que chame a atenção do poder público. O interessante dessa investigação é que, ao mesmo tempo que o criminoso tem um certo grau de criatividade, na investigação nós também temos que acompanhar essa dinâmica e ter também a criatividade de saber qual o melhor mecanismo ou quais os melhores mecanismos para chegar e descobrir a maneira pela qual ele tenta dissimular ou ocultar aquele patrimônio. Claro. E quais são as sanções previstas para o crime de lavagem de dinheiro? A lei prevê ali a 9.613 de 1998 a pena de 3 a 10 anos de reclusão mais multa, né? Nós temos também ali algumas figuras de causas de aumento de pena, de majorantes, de 1 a 2/3 no caso dessa lavagem acontecer de forma reiterada ou mediante organização criminosa. Nós temos, pela pena, um crime de um potencial ofensivo elevado e que se faz bastante necessária, então, a apuração dessa espécie delituosa. Doutor Tubino, em 3 anos de investigações, a Operação Lava Jato já recuperou 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Mesmo assim, com tudo isso, o senhor acredita que falta alguma coisa? Porque ela, de certa forma, democratizou a justiça criminal, mas ainda falta alguma coisa em termos de legislação para aperfeiçoar a justiça criminal? Como eu falei anteriormente, eu acredito que seriam alterações pontuais. Nós temos um bom instrumento legal. A nossa legislação, como se diz, ela já é de última geração, a legislação da lavagem de capitais.
acredito que nós tenhamos que avançar ainda na questão das medidas secundárias de apenamento. Digo assim, as medidas assecuratórias nós podemos melhorar, e também os efeitos da sentença penal condenatória no que diz respeito ao perdimento de bens. Acho que nós podemos avançar aí com aquela questão que a doutrina chama do perdimento alargado, da extinção de domínio, da perda de instrumentos lícitos usados pelos criminosos, que a legislação comum ainda não prevê. Que, via de regra, o que eu falo esses mecanismos conferem ao juiz a possibilidade de, numa cognição não tão profunda como deva ser num juízo criminal, esse juiz, por elementos de prova não tão verticais, possa decretar num período não só que se apurou a ocorrência daquele crime, mas retroagindo a algum tempo atrás, possa confiscar todo esse patrimônio desse criminoso. Porque há uma certa, digamos assim, nós não podemos ser incoerentes. Se nós levamos à prisão determinadas pessoas por um crime que nós consideramos de enorme gravidade, nós não podemos esquecer os meios que esse criminoso chegou até esse patamar patrimonial. Nem nós podemos esquecer dos meios que ele tem de continuar essa atividade criminosa. O que nós temos que pensar, sobretudo, é fazer com que o crime não compense para essas pessoas. Se nós formos pensar do ponto de vista pragmático, utilitário, essas questões, a prisão, o segregamento, o regime fechado de prisão, é por algum tempo, ninguém fica preso a vida inteira. Agora, o esgotamento patrimonial, a asfixia patrimonial, retirar dessa organização todo esse instrumento e patrimônio que ela tem, faz com que isso seja, de uma certa forma, mais definitivo. E impede que ela se retroalimente e consiga continuar com as suas atividades. Então, eu penso que nesse campo do perdimento e dos efeitos secundários da sentença ainda a gente possa melhorar. Mas, acima de tudo, eu acredito que nós temos que ter uma nova leitura da nossa legislação, porque leis boas nós temos. O que nós precisamos é fazer com que nós tenhamos uma leitura boa e aplicação enérgica desse nosso arcabouço jurídico. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor Tubino, mas o senhor ainda tem um minutinho para as suas considerações finais. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer à Procuradoria-Geral de Justiça por ter iniciado esse projeto piloto. Nós estamos fazendo força que isso venha se concretizar e passe a ser realmente uma rotina de investigação e de trabalho do Ministério Público. A sociedade tem exigido com que nós sejamos resolutivos. A sociedade tem nos exigido que nós tenhamos resultados eficientes e práticos. Hoje em dia, os recursos humanos são difíceis não só na iniciativa privada, mas principalmente na iniciativa pública. E faz com que a gente tenha que adotar algumas medidas que tragam algum resultado. Em cima disso, nós não vamos conseguir sozinhos combater todo esse cenário de macrocriminalidade. Nós vamos ter que ser seletivos. E a lei de lavagem de dinheiro nos dá essa possibilidade de escolher, de uma certa forma, grandes casos e, em cima dele, trabalhar. Um exemplo prático que nós tivemos agora há pouco tempo, de um grande trabalho da Polícia Civil, pegando essa organização criminosa de roubo de veículos, sem dúvida alguma nós teremos agora, nos próximos dias, uma redução do roubo de veículos na nossa capital. Grande, exaustivo, extensivo, mas que um caso só consegue prevenir toda uma criminalidade organizada que se alastra no nosso dia a dia. Ok, promotor de justiça Marcelo Tubino, que está atuando fortemente no combate ao crime de lavagem de dinheiro. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela,
Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!